Nesse vídeo, vamos falar sobre os principais tipos de sets em Java, estrutura de dados amplamente utilizada no mercado de trabalho e que vem sendo bastante cobrada durante as entrevistas aí pelo mundo. Vamos lá? Bom, galera, então estou com o meu IntelliJ aberto aqui. Vamos criar um projetinho novo, vou chamar ele de Sets. Vai ser em Java mesmo, Java versão 17, tá bom? Vou dar um Create aqui. É um projetinho base aqui, não tem nada. Então vamos lá. Antes de mais nada, né? Sets são estruturas de dados bem parecidas com as listas em Java, tá? Então nós temos três tipos principais de sets. Nós vamos ver sobre eles aqui hoje, tá bom? O primeiro tipo é o hash set, que talvez seja o mais utilizado aí pela galera no mercado. O segundo tipo é o tree set e o último é o linked hash set. Cada um deles com suas peculiaridades, tá bom? Cada um deles tem diferentes formas de funcionamento e a gente vai ver cada uma delas. Fechou? Então, vamos ver primeiro aqui o hash set. Antes de mais nada, eu vou criar aqui o meu set, tá bom? Já importou ali para mim. Vou chamar ele de name set. E uma coisa interessante é que se eu tentar dar um new set aqui, vocês vão ver que ele não aceita. Então, por que ele não aceita, galera? O set, se vocês derem um Ctrl clique aqui e entrar aqui, ele é uma interface, tá bom? Por isso que a gente implementa esse cara aqui. E aí, cada um dos tipos de sets que a gente vai ver aqui hoje, eles implementam essa interface, tá bom? Eles vão ter todas essas funções aqui, todas essas assinaturas aqui vão ser implementadas pelas nossas implementações de set. E aí, cada um delas a gente vai ver como funciona aí, beleza? Então, como eu disse, o set aqui não é possível dar new. Em Java não é possível a gente dar new numa classe, numa interface. E aí a gente vai usar o hash set. Então o hash set aqui, vocês podem ver que ele permite aqui eu criar um hash set. Aí aqui eu posso adicionar isso aqui também, tá? No Java. Não é obrigatório, mas eu vou adicionar aqui. Porque eu acho que o IntelliJ reclama que se eu não tiver esse maior menor aqui, tá? Então, se a gente entrar aqui no hash set, vocês podem ver que ele é uma classe, tá? Diferentemente do set, que é uma interface, ele é uma classe que estende de abstract set, que é uma classe abstrata, e implementa a interface set, que é a interface que a gente acabou de ver aqui, tá bom? Beleza, então. Aí o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui nesse cara um monte de nomes aqui, tá? Então, como eu disse, os sets são estruturas de dados bem parecidas com a lista. Então, eu tenho um ADD aqui, vou adicionar aqui o Diego, vou copiar aqui, vou adicionar aqui a Gabi, vou adicionar aqui o João, vou adicionar a Luna e vou adicionar o Alexandre, beleza? São todos os nomes de amigos meus aqui. Criatividade aqui tá faltando. Mas vamos lá. Beleza, galera. Então, se eu pegar aqui e, e der um print nesse cara aqui, no meu name set, vamos ver o que acontece. Vou executar meu código aqui. E aí, o que aconteceu aqui, né? Deixa eu tirar esse Hello World aqui, porque ele está atrapalhando aqui a nossa visualização. Então, beleza, executei, ele printou aqui os nomes que eu adicionei, mas olha só que interessante. Se vocês perceberem, o primeiro nome que eu adicionei aqui foi Diego. E aqui, ele não printou o Diego em primeiro. Então, essa é uma das primeiras peculiaridades do hash set, tá? O hash set é uma estrutura de dados que não mantém a ordem que você adiciona os elementos, beleza? Então, a primeira peculiaridade do hash set é exatamente essa. Ele não mantém a ordem de inserção dos elementos. Uma outra coisa interessante sobre o hash set vamos fazer o seguinte.
eu vou duplicar aqui, vou adicionar mais um Diego aqui, tá bom? No final. Vamos ver aí como é que ele vai tratar esse caso. Como vocês podem ver, aqui no meu print, ele continuou não mantendo a ordem, beleza, já vimos que isso é uma peculiaridade de um hash set, mas ele não adicionou um elemento duplicado, ele não adicionou um Diego novo aqui. Por quê? Porque o hash set é uma estrutura de dados que não permite a inserção de dados duplicados, tá bom? Então isso é uma coisa muito interessante aqui do hash set, porque existem vários casos no mercado de trabalho que a gente precisa de estrutura de dados que não permitam os elementos duplicados, tá bom? Então imagina que você tem uma lista e essa lista é gigante, ela tem 1 milhão de registros nela, 1 milhão ela tem um tamanho de 1 milhão, e aí tem registros duplicados nessa lista que você precisa tirar esses registros duplicados. Uma forma fácil de fazer isso é basicamente você percorrer essa lista e adicionando cada elemento dessa lista num hash set. Até porque o hash set vai deduplicar, a gente usa essa expressão, né? Deduplicar os elementos que estão duplicados e vão adicionar eles no hash set. Isso é bem mais fácil que, por exemplo, você sair percorrendo a lista e aí sair contando os duplicados e depois percorrer ela novamente, e todos os que tem o contador de duplicados maior que 2, você eliminar pelo menos um deles, né? Então essa é uma forma fácil, por exemplo, de deduplicar elementos na lista. Então, galera, uma outra coisa que a gente tem aqui, uma peculiaridade do set, uma outra peculiaridade, é a nossa função de remove. Não sei se vocês lembram, mas em listas, em Java, um array list ou um linked list, se a gente passar aqui o índice que a gente quer remover, ele remove o elemento que está naquela posição do array, beleza? Então, aqui no caso eu estou passando 1, ele deveria remover aqui o João, tá? Vamos ver o que acontece se eu se eu executar meu código aqui. Olha, ele não removeu nenhum elemento. Por quê? Porque o remove, a função remove do set, ela só remove caso o objeto, você passe o objeto exato que você quer remover, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu estou passando Diego, e Diego vai ser removido da lista, tá bom? Vamos ver aqui se realmente vai acontecer. Beleza, temos aqui a nossa lista com apenas 4, o nosso set, né? Desculpa, lista não. Nosso set com apenas 4 elementos e o Diego foi removido, beleza? Uma outra coisa muito interessante sobre o hash set é que eles são construídos utilizando uma hash table. O que isso quer dizer? Quer dizer que operações de busca, de adição e remoção de elementos nessa estrutura de dados, elas têm um tempo constante. Ou seja, se você tem um hash set com milhões de registros, essas operações vão ser extremamente rápidas. Diferentemente, por exemplo, das listas em Java. As listas têm algumas operações que são executadas nela que demoram bem mais que operações no hash set, tá bom? Então, lembrando lá das aulinhas de complexidade de algoritmos, o hash set ele tem uma complexidade 1, né, que a gente chama de complexidade constante. Então, é interessante saber isso porque às vezes a gente precisa dessa estrutura de dados performática nesse sentido de ter uma busca, uma adição ou remoção de elementos, e o hash set pode ser sim uma boa estrutura de dados para que a gente utilize nesses casos. Lembrando também das duas peculiaridades anteriores que eu falei. Quando você adiciona elementos, ele não mantém a ordem de inserção, e elementos duplicados também não são inseridos, tá bom? Se ele identifica que já existe um elemento e você está tentando inserir novamente esse mesmo elemento, ele não vai inserir. Ele não trabalha com duplicados, beleza? Bom, vamos ver agora então sobre o TreeSet. O TreeSet é uma outra implementação da interface set. E ali, diferentemente do hash set, no TreeSet nós temos uma árvore funcionando ali por trás
como estrutura de dados base aqui da nossa estrutura de dados TreeSet, tá bom? Lembrando que o HashSet são hash tables e aqui na TreeSet nós temos árvores, tá? Até por isso o nome dela é TreeSet. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse código aqui que a gente fez para o HashSet, vou colar aqui, vou chamar esse cara aqui de names_TreeSet e aqui, em vez de um HashSet, eu vou usar um TreeSet. Vou importar aqui. Vou mudar esses caras todos aqui. Vou tirar aqui o remove. Basicamente, o remove aqui do TreeSet funciona exatamente da mesma forma do remove do HashSet. Então, se você passar um índice aqui e o índice não for um elemento do nosso set, ele não vai remover nada. E também a duplicação aqui da mesma forma também. Ele não trabalha com elementos duplicados. Vou printar ele aqui no final. Aqui também vou tirar, tá bom? Vou deixar exatamente o mesmo código que a gente tem para o HashSet e para o TreeSet, tá bom? Então, a gente tem exatamente o mesmo código. A única diferença é que um deles é o HashSet e outro é o TreeSet. Então vamos ver aqui como que vai ser o print desses dois caras, tá? Esse daqui a gente já viu, mas eu vou deixar aqui só para a gente comparar também como que vai ser esse print. Vou executar aqui. Então, olha só que interessante. No primeiro caso, lembra que eu disse que a ordem de inserção ela não era mantida? No caso da TreeSet, o que ele faz? Ele insere os elementos na estrutura de dados ordenados. Nesse caso aqui, a ordenação utilizada foi a ordenação de strings. Então, se a gente ver aqui, ó, os nomes aqui eles estão em ordem alfabética. Então, primeiro veio o Alexandre, depois o Diego, depois a Gabi, o João e a Luna. Beleza? Então, isso é uma coisa muito interessante da gente analisar, porque às vezes a gente precisa desse tipo de inserção ordenada, tá? No caso aqui, se eu tivesse uma lista de inteiros, provavelmente ele ordenaria pelo menor número, né? Começaria do menor número e iria até o maior. Isso faz com que as TreeSets, essa ordenação, essa inserção ordenada, faz com que as TreeSets elas sejam bem mais lentas do que as HashSets, tá bom? Então, isso é uma das coisas importantes também de se falar, porque a gente tem que saber quais são as diferenças entre elas. Então, se você precisa de performance e não se importa com a ordem de inserção dos elementos, utilize uma HashSet. Agora, se para você é importante que os elementos sejam inseridos ordenados, que a ordenação dos elementos fique mantida, não na ordem de inserção, mas na ordem natural, que, como eu falei, ele utilizou a ordenação alfabética porque são strings, você deve utilizar uma TreeSet, beleza? Bom, e para finalizar aqui, os três tipos de implementações da interface set, nós temos o Linked HashSet, que é bem parecido com o nosso HashSet aqui, tá? A única diferença é que o Linked HashSet, ele mantém a ordem dos elementos que você inseriu, tá? Então, vamos ver isso aqui. Eu vou novamente copiar aqui. Vou chamar aqui de names linked HashSet. Linked HashSet. Linked HashSet. Vou importar esse cara. Opa. Vou mudar aqui o nome, tá? E vou printar ele. E vamos ver qual que vai ser o resultado desse cara aqui, beleza? Deixa eu apagar esses espaços aqui que estão me incomodando. Eu tenho o toque aqui de indentação e espaço sobrando. Beleza. Então vamos ver aqui como que vai ser printado cada um das execuções. E olha só que interessante. O Linked HashSet, ele não funciona exatamente como um TreeSet. Ele não mantém a ordem natural das strings aqui, tá? No caso aqui, a ordem que foi mantida na TreeSet
foi a ordem natural das strings, então a ordem alfabética aqui. Como a gente está trabalhando com strings, ele manteve a ordem alfabética. No caso da linked hash set, o que ele fez? Ele manteve a ordem de inserção aqui dos elementos. Então, primeiro foi o Diego, depois a Gabi, depois o João, depois a Luna e depois o Alexandre, tá bom? Então, essa é a diferença de cada uma dessas estruturas de dados. Em termos de performance e complexidade, o linked hash set ele é bem parecido com o hash set, tá? Mas o hash set é um pouquinho mais rápido, tá bom? O linked hash set ele não é tão lento quanto o tree set, mas ele também não é tão rápido quanto o hash set, tá bom? Então, se você precisa de uma estrutura de dados que mantenha a ordem de inserção e que não trabalhe com duplicados, o linked hash set é a estrutura de dados perfeita para você, tá bom? No mundo real, é muito mais comum a gente ver o uso de hash sets, tá bom? Do que os outros dois, tanto o tree como o linked hash set. Mas é importante você saber a diferença de cada um deles para que você saiba usar na hora certa. É isso. Se você gostou desse tutorial sobre sets em Java, se inscreva no canal e deixe seu like. Comenta aqui embaixo se você agora sabe tudo sobre sets em Java. Um abraço!